Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui novamente para a gravação de mais um vídeo, dando sequência aqui ao Salmo de número 1, verso 1, e faremos também uma leitura do verso 2. Mas eu gostaria de destacar algumas palavras aqui. No versículo 1 ainda, fizemos uma leitura do Salmo hebraico, do versículo 1, o texto hebraico, e agora vamos fazer aqui a leitura novamente, expondo aqui as palavras que contém aqui e a força dessas palavras. O versículo 1 diz: Ashrei Haish Asher Lo, Halacha Betzat Reshaim, Uvedrecha Hataim Lu, Amad Ubemoshev Li Letzaim Lu Yashav. Observe que aqui nós temos, já foi tratado aqui, os três não, propriamente dito. Não andar, não deter-se e não assentar-se. Foi destacado aqui o significado dessas palavras no vídeo anterior. E hoje eu quero focar aqui com você os três perigos que esse versículo nos mostra. O primeiro é aqui que nós temos o vocábulo hebraico atzat, que significa aconselhar ao parecer. Aparece a palavra atzat, que significa que ele não toma o conselho dos ímpios, ou seja, ele não procura o parecer dos ímpios, ele não procura o conselho, a ideia, a direção dos ímpios. Significa propriamente isso, essa palavra atzat. Ele não quer saber da opinião, ele não quer saber da ideia, ele não quer saber do conselho dos ímpios. Agora, nós temos outra palavra aqui chamada rechaim. A palavra rechaim aqui, ela vem do radical racheia, que dá a ideia de condenar-se para o mal. A palavra rechaim significa ímpios e vem do radical racheia, que dá a ideia de condenar-se para o mal, ou seja, é alguém que se condena em algo que ele fez de mal. Portanto, podemos afirmar que o ímpio, para o povo hebreu, era aquele que se condenava em algo, mesmo sabendo que aquilo que ele fazia era errado. Significa que o hebreu, tendo em vista que o ímpio era alguém que fazia algo que se condenava, portanto, era alguém que não era digno de receber, ou melhor, de dar conselho, de dar orientação e de dar o seu parecer. Sendo assim, o conselho dos ímpios fala da comunhão com o mundo, com as trevas, com aqueles que conscientemente caminham para a perdição. Então nós temos aqui o primeiro não. O primeiro não está voltado para não tomar conselho, atzat, ou o parecer ou a ideia dos ímpios, porque justamente aquilo que eles praticam, eles têm consciência de que aquilo os reprova e os condena, mas mesmo assim eles continuam praticando o que condenam. Tendo em vista, nós, como o povo de Deus, não devemos tomar o conselho e nem o parecer dos ímpios. O segundo ponto aqui, o segundo não, é caminho dos pecadores, que diz aí. A palavra caminho, como o texto diz, é halar, ou halachá, caminhar. E essa palavra significa ir ou vir, né? Mas também tem aqui a palavra pecado, o caminho dos pecadores, e essa palavra pecadores, ela vem da sua raiz chamada a palavra ratá, que vem do verbo da mesma grafia que significa pecar ou errar. E a ideia é alguém que está fora do caminho. Quando o salmista refere-se ao caminho dos pecadores, nós acreditamos propriamente que ele tem em mente o caminho daqueles que estão em erro ou errados, ou seja, estão em pecado. Eles estão desviados do alvo, o que é o termo teológico para a definição de pecado. Devemos tomar cuidado para não parar ou estacionar nesse caminho. O hebreu, ele tinha a ideia de alguém que estava fora do caminho como alguém que errou o alvo. Sendo assim, a segunda advertência que nós temos no salvo é para não andar no caminho dos pecadores, ou seja, não andar no caminho daqueles que perderam o alvo. Quando uma ovelha se perdia, ela perdia o seu objetivo, perdia o seu alvo. Quando o nômade estava numa rota e ele
se desviava daquela rota, significava que ele perdeu o caminho, ele perdeu o alvo. Portanto, significa o caminho dos pecadores. O terceiro não que nós temos aqui é a roda dos escarnecedores. E a palavra que aparece aqui para escarnecedores é moshav, que significa, ou melhor, desculpe, a palavra que aparece aqui para a roda é moshav. E essa palavra significa assento ou vila. E outra palavra que nós temos aqui para escarnecedores é letzim, que significa frívolo, palhaços, perverso. Ou seja, no original da ideia, seguinte, estão escarnecendo, estão sendo frívolos. Frívolo quer dizer sem importância e sem valor. São esses que zombam do Evangelho, zombam da palavra, zombam de Deus e zombam da igreja. Claro, moshav significa um assento, também significa uma vila, significa um local de reunião onde os ímpios e os pecadores se reúnem para escarnecer, para zombar, para determinar palavras frívolas contra o povo de Deus e contra o povo de Deus. Portanto, nós não devemos fazer parte desta vila, deste assento, desta comunhão, porque ali se encontram pessoas vazias, com palavras vazias, palavras tolas, escarnecendo então do povo de Deus. São frívolos e agem nas suas frivolidades. Então, como povo de Deus, nós devemos fugir da roda, da vila e dos escarnecedores. E nós temos aqui o versículo de número 1 ainda, ele dá esses 3 pontos aqui que nós devemos seguir, que são os 3 perigos. E esses 3 perigos são o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Essa é a atitude que a Bíblia nos aconselha dos perigos que aqueles ímpios praticam, que nós devemos passar longe e fugir dele. Bom, por enquanto é até aqui. No próximo vídeo eu irei falar sobre as 2 características do servo, que vai ainda destacar aqui o versículo 2. Eu deixarei aqui o versículo 2 para o próximo vídeo e nós vamos mostrar aqui a diferença do prazer do justo e o prazer do ímpio. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.